Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema de hoje é a transição energética, desafio ou oportunidade. Damos as boas-vindas ao nosso palestrante Erasmo Carlos Batistella, presidente da BH. Informamos que as palestras da RA SIC Caxias ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. E agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje é com a Cervejaria Pavos. A Cervejaria Pavos, localizada no interior de Caxias do Sul, no roteiro do Vale Trentino, é uma excelente opção para quem deseja aproveitar a natureza, degustando cervejas premiadas e vivenciando uma experiência cultural única. O pátio, abençoado pelo padroeiro de uma das igrejas mais antigas da cidade, está instalado em uma casa datada de 1877, proporcionando um ambiente acolhedor para saborear boas cervejas e apreciar uma gastronomia de qualidade. Siga @Pavos Brasaria e visite esse lugar encantador. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao nosso palestrante do dia de hoje, o empresário Erasmo Batistella, secretário municipal Ronaldo Boniatti, Daniel Randon, presidente do Transforma RS, o nosso cônsul honorário da Itália, Gelson Castellan, prazer tê-lo aqui, Gelson, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheu estar aqui nesse final de manhã de segunda-feira. É com grande satisfação que nós damos as boas-vindas ao empresário Erasmo Batistella, presidente da BIED e também presidente da Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul, o nosso ilustre palestrante do dia de hoje. Sua trajetória e liderança à frente de uma instituição de destaque agregam elevado valor ao tema que vamos abordar aqui no dia de hoje. A transição energética, desafio ou oportunidade, é um tema que não poderia ser mais atual e mais decisivo, não só para o futuro do nosso Rio Grande do Sul, mas também para o futuro do nosso Brasil. Em pleno contexto de transformações globais, nossos setores, desde o industrial até o de serviços, estão diante da necessidade de se reinventarem. O modelo energético que adotarmos influenciará não só na nossa competitividade, como também na sustentabilidade do nosso desenvolvimento regional. Já há bastante tempo, o tema energia tem estado na primeira página das pautas, ações e projetos aqui da nossa SIC, dada a importância desse assunto. Nós temos plena consciência de que a escolha energética do futuro é determinante para o que seremos enquanto economia e também enquanto sociedade. É por isso que temos atuado de forma ativa
buscando influenciar positivamente os rumos dessas escolhas, com base na racionalidade, na segurança e na competitividade. Agora, eu peço licença a cada um para, antes da palestra do Erasmo, trazer um assunto que considero urgente no nosso ambiente institucional. O estado do debate político e econômico do nosso país. Inspirados pela análise do cientista político Fernando Schiller, em seu recente artigo A Miséria de um Debate, compartilhamos o diagnóstico de que temos sido levados a um discurso simplista, ricos contra pobres, populismo contra racionalidade. Schiller alerta que esta polarização exige muito pouco do Estado real. Criação de riqueza, produtividade, eficiência. Ela foca apenas em taxar mais os ricos, sem discutir a vital necessidade de cortar privilégios, despesas, modernizar as instituições. A visão da SIC está muito em sintonia com esta abordagem. Nós não queremos brigar por narrativas que desgastam e distraem, mas sim avançar na agenda que garante crescimento com justiça e pragmatismo. E ainda há quem insista na velha retórica do nós contra eles. O prejuízo não é para eles, nem para nós, é para o Brasil. Esta luta é ridícula e estéril. Não há vitória nesse campo de batalha, só há retrocesso. Neste cenário, a economia tem sido usada como cortina de fumaça por disputas políticas, que no fim das contas estão tirando a competitividade de cada um dos nossos negócios. Enquanto nós perdemos competitividade, na prática, nós tratamos mal os nossos clientes, os países que importam os nossos produtos. Seja pelas tarifas impostas com base ideológica, seja pelas dificuldades internas criadas por decisões tributárias e econômicas equivocadas, estamos nos impedindo, observem, nos impedindo de fazer aquilo que melhora todos os nossos CPFs. Gerarmos emprego, gerarmos renda e gerarmos oportunidade. Isso é devastador para toda a sociedade. Reafirmamos aqui o nosso apoio a um país em que o debate seja iluminado, voltado à complexidade das soluções, seja desde a transição energética, na reforma da máquina pública ou na nossa agenda de investimentos. A crise fiscal que nós enfrentamos exige responsabilidade, exige maturidade e não apenas retórica vazia. Nesta RA, nós esperamos provocar reflexões construtivas. Que a palestra do Erasmo se some a este propósito e nos ajude a pensar coletivamente em caminhos que aliem progresso econômico, respeito ao meio ambiente e solidez institucional. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA temos a participação da empresa associada Zinga Digital. A Zinga Digital é uma agência especializada em marketing e vendas, focada em estratégias criativas que geram resultado. Unimos tecnologia, conteúdo e performance para ajudar marcas a se destacarem no digital. Premiada com a melhor campanha publicitária do Brasil em 2024, transforma ideias em negócios de sucesso. A empresa organizou um sorteio e vamos a ele.
E a ganhadora é a Silvana da Traduzca. Parabéns, pode retirar a premiação na saída. Senhoras e senhores, a SIC Caxias convida você a fazer parte de um marco histórico, o monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com o tema De Raízes Fortes a Horizontes Infinitos, o monumento será construído na Praça da Estação, em Caxias do Sul, como uma homenagem ao legado de esforço, coragem e conquista da comunidade italiana que ajudou a moldar a identidade da nossa cidade e do nosso estado. Este é um convite para que você, sua marca ou sua família também façam parte dessa homenagem. Eternize seu nome nesse símbolo de memória, pertencimento e gratidão. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. Ao final da palestra, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar a sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou na sua mesa. E para falar mais sobre as mudanças climáticas e sustentabilidade e como a transição energética é uma oportunidade real de crescimento econômico para o Rio Grande do Sul, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Erasmo Carlos Batistella. Bem-vindo! Bom, quero inicialmente aqui, em nome do Celestino e do Gelson, que tocam aqui a SIC no dia a dia, agradecer ao convite e a todos que fazem parte da SIC. Para mim é uma grande honra estar aqui em Caxias do Sul hoje e poder estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouco do nosso trabalho que nós estamos fazendo aí no dia a dia nesse setor de energias renováveis e também trazer um pouco da nossa visão e instigar um pouco aqui os pensamentos juntos para ver se o que nós estamos fazendo efetivamente é um desafio ou é uma oportunidade. Eu, obviamente, me sinto em casa aqui com vários amigos, né? O Daniel, que temos percorrido pautas juntos, né, Daniel? Lá no Transforma, enfim, em Davos. Então, bom estar aqui com vocês. O Gelson e o Neco aqui nos ajudando a recompor a Câmara Italiana. Falo depois um pouco na apresentação sobre isso. Enfim, muitos amigos e amigas aqui conhecidos. Então, muito obrigado. E assim como o time aqui da BH, que está aqui comigo e que me ajuda no dia a dia. Aqui o objetivo é fazer um bate-papo e trazer um pouco desse questionamento dessa transição energética que está acontecendo. Lembrando que na história da humanidade nós estamos fazendo a segunda transição energética. Nós tivemos a primeira, que começou há mais de 150 anos, que foi a evolução do carvão para o petróleo e que não acabou até hoje, né? Porque nós ainda usamos carvão em várias atividades, vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, essa transição energética certamente levará muitas décadas e vai percorrer aí muitas rotas, né? Mas antes de falar de transição energética, eu quero falar um pouquinho, assim, até para me apresentar. Eu coloquei alguns símbolos aqui. Primeiro a bandeira da Itália, porque a minha família é toda descendente da Itália, meus 4 nonos e nonas aí são descendentes direto da Itália, lá da região de Vicenza, de Padova, do norte da Itália. Imagino que muitas famílias que aqui ajudaram a construir a Caxias do Sul também vieram dessa região. Depois eu coloco a bola enxada, porque a bola sempre foi meu sonho de ser um jogador de futebol, viu, Neco? Mas a enxada é o que sobrou, porque eu nasci no interior e fui para a roça muito cedo com meu pai e aprendi muito, inclusive, os valores do trabalho desde cedo. Então, minha família chega em Guaporé, depois se muda para Casca, de Casca se muda lá para Itatiba do Sul,
para lá de Erechim, na divisa com Santa Catarina, onde eu nasci. Depois estudei em Erechim, fiz o meu técnico agrícola e aí fui trabalhar, porque não tinha dinheiro para fazer a faculdade, que fui fazer depois dos 30 anos de administração. E trago também 2 fotos da família, né? Sempre ligado à igreja aqui, desde cedo. E agora, muita honra aqui, uma foto com a minha esposa Luciana e minhas 4 filhas, Paola, Rafa, Rafaela, Helena e Isadora. E para mim, esse é um ponto muito importante na minha caminhada, minha família, que sempre tem me amparado, e principalmente nos momentos difíceis. E por fim, né, essa foto do peregrino. O ano passado eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, caminhei 800 quilômetros em 28 dias, e foi uma conexão muito importante, né, que me trouxe muitas boas memórias do passado. Então foi uma experiência de vida muito, muito interessante, e que se compara, né, ao nosso dia a dia como empresário ou empresária. Nós acabamos sendo um peregrino, né, caminhando e passando por grandes dificuldades aqui no dia a dia. Então, por mais que a gente ande por aí e voe, eu tenho uma frase que eu digo que é importante a gente manter, né, os nossos pés no chão e não esquecer das nossas origens, dos nossos valores, né, porque a vida dá tanta volta e a gente não pode esquecer de onde veio, né, e principalmente do nosso berço, digamos assim. Bom, um pouco da nossa empresa, né? E quando a gente olha para 2050, o que é o propósito da nossa companhia? É, junto com muitas outras empresas, pessoas, entidades, liderar essa renovação energética para construir junto um futuro melhor, mais sustentável, preservando as origens e a terra. Eu costumo brincar, mas falando sério, que nós vamos querer continuar por aqui comendo o nosso churrasco, tomando o nosso vinho, né? Nós somos daqueles que acham que é melhor preservar o que nós temos do que apostar em morar em outro planeta, né? Eu acho que se a gente gastasse um pouco mais de dinheiro e tempo para cuidar o que nós já temos, talvez a gente teria um pouco menos de problema para administrar em nosso torno. Então, como provocação, é só lembrar do que é que nós estamos passando, né? Nós estamos passando nesse momento por mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, segundo o cientista, nós não vamos ver grandes fenômenos novos, nós vamos ver fenômenos conhecidos muito mais intensos, como é o caso dos incêndios, né? A previsão que se aumente muito os incêndios, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou o que aconteceu na Califórnia no ano passado. Mega secas, né? Vocês sabem quantas secas nós tivemos no Rio Grande do Sul. Em 5 anos tivemos 4 secas. Calor. Onda de calor, nós estamos vendo recorde após recorde. O ano passado, o ano mais quente da história. Enchentes, infelizmente, mais uma vez o Rio Grande do Sul sabe bem quanto é o desafio das enchentes e quanto é o impacto econômico, social e de vidas, né? O que a enchente causou para a gente aí nos nossos últimos anos. Então, o Rio Grande do Sul, eu tenho dito que o Rio Grande do Sul é um estado pioneiro, e sempre foi e continua sendo em muitas coisas. Mas, infelizmente, nós estamos sendo pioneiros também no Brasil, um estado que está sentindo, de fato, os efeitos climáticos antes dos outros estados. Então, é isso. Nós, de 5 anos, tivemos 4 estiagens no Rio Grande do Sul. Isso impacta a nossa economia diretamente, impacta os nossos negócios diretamente. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, 3 enchentes. Acabamos uma agora. Por detalhe, a água não invadiu lá a parte de Porto Alegre de novo, né? Então, isso é uma realidade e que nós vamos precisar de novos comportamentos, porque a realidade está dada, né? Quando a gente olha para os dados, e aí a gente busca 175 anos, e por que não voltamos mais? Porque é dali que tem medição de temperatura com consistência, com certeza. A gente vê que nós tivemos em 2024 o ano mais quente da história. É isso que nós tivemos. Nós não deveríamos ultrapassar 1,5 graus até 2030. Nós já passamos, né, o ano passado de aquecimento 1,55 graus. Então, esses dados estão dados. É claro, e eu tenho amigos que dizem, Erasmo, isso é cíclico. Isso vai passar, assim como está esquentando, depois vai esfriar. Bom, tomara que seja cíclico, porque no futuro vai ser melhor. Mas se nós estamos aqui hoje, fazendo negócios, tomando decisão, e temos a oportunidade de produzir
e construir cuidando do meio ambiente, por que nós não vamos fazer? Então vamos ajudar essa questão se for cíclica. Agora, e se não for cíclico? Como é que vai ser em 2050? Como é que vai ser em 2100? Lembrando que para quem tem filho pequeno, como eu tenho, em 2100, se tudo der certo, eles vão estar vivendo 150 anos talvez. É isso. Então a perspectiva de futuro é muito diferente. Mas se nós não fizermos ações práticas agora, que futuro nós vamos ter para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, só para terminar as notícias ruins e depois começar a pensar um pouco no que nós podemos fazer, o que aconteceu em 2024 no Rio Grande do Sul? 2024 no Rio Grande do Sul, nós que somos empresários, vamos olhar o número. 120 bi nós perdemos. Quanto custa isso para a sociedade? E aí a quantidade de vidas que nós perdemos. Isso não tem como quantificar, porque como é que você vai quantificar quanto vale uma vida, né? Imagina a nossa vida. Então, é nisso que eu quero começar a criar aqui um gancho para o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente olha essa tal do aquecimento global, e nós vamos ver quem é que está causando esse aquecimento global, porque assim, quando a gente volta... E 150 anos atrás, quando chegaram os italianos aqui, nós estamos comemorando, né, os 150 anos, isso aqui tudo era mata, né? E é óbvio que nós temos que avançar, podemos avançar como sociedade na evolução. Mas o fato é que tinha meia dúzia de cavalos andando aqui. Olha a quantidade de carro que nós temos andando hoje. Então, é óbvio que essas emissões todas estão trazendo um novo meio ambiente, digamos assim. Mas quando nós olhamos para o G20, 80% das emissões está no G20. 80%. Por isso que se cobra tanto que os países ricos devem investir mais do que aqueles países em desenvolvimento, porque no balanço eles poluíram muito mais na história desde a Revolução Industrial. Se nós resolvermos o G20, está resolvido as emissões. E não é acabar com as emissões, é a gente neutralizarmos as emissões. Então, nós temos um desafio gigante como humanidade, porque quando nós olhamos aqui do lado, a gente vai ver ali que está o pragmatismo. E por que pragmatismo? Porque tem uma seta subindo, e é a geração de PIB, é a geração de riqueza. Todos nós que estamos aqui, ou a grande maioria, né, está preocupado em melhorar de vida e melhorar a sua condição de vida. É normal do ser humano. E ainda bem que é assim. Né? As empresas querem crescer, as empresas querem vender mais, as empresas querem investir. E todo movimento que a gente faz, a gente está gerando mais emissão. Por outro lado, nós precisamos reduzir a temperatura, ou estabilizar a temperatura. Como é que fecha isso? Como é que fecha essa conta? Primeiro, nós precisamos de pragmatismo. Falar menos e falar mais, né? Como falou o Celestino quando voltou aqui de cima e sentou. Bom, se nós tivéssemos a liderança que falasse menos e fizesse mais, nós já começaríamos diferente. Segundo, políticas públicas. Gostando ou não dos políticos, da direita, do meio, da esquerda, passa pelas políticas públicas, porque são elas que dão a indução para onde nós vamos. Onde que a gente faz a estrada, onde a gente faz o aeroporto, qual é a matriz energética, aonde dá mais ou menos financiamento, passa pelas políticas públicas em todo o mundo, né? Haja visto o que está acontecendo no mundo atualmente sobre a questão política. O custo de tudo isso. Para nós mudarmos nessa matriz energética, nós temos um custo inicial, porque nós estamos fazendo transição de tecnologia. Esse custo, eu defendo, que ela deve ser pago pela sociedade. Usa mais energia, paga mais. É democrático. Usa menos energia, só anda de bicicleta, paga menos. Né? Sendo assim, nós temos mais justo, porque uma transição energética ela precisa ter uma justiça aí, né? E as ações precisam efetivamente ser urgentes, a gente precisa de decisão mais prática. E que ações imediatas nós podemos fazer no nosso dia a dia? Porque também se nós esperar todos os políticos, que ações imediatas nós podemos fazer? Porque se esperarmos só os políticos, vai ser impossível. Primeiro, a recuperação de florestas. Nós temos muita oportunidade de recuperação de florestas, né? E aqui tem uma outra oportunidade. E a gente tem que trabalhar muito forte isso. Lá na COP, agora 30,
que eu tenho dito que o Brasil não pode perder a oportunidade de falar bem do Brasil na COP. Nós podemos até estar divididos internamente, mas nós não podemos ir para a COP e dizer que nós estamos divididos. Nós temos que ir lá e falar bem, mostrar o que nós estamos fazendo. Então, recuperação de florestas, nós temos oportunidade e temos que ser remunerados por isso. A questão da aceleração na transição energética, vou falar de rotas que nós podemos avançar, a gente tem que avançar e tem que ser remunerado por isso. Tecnologia, precisamos empregar cada vez mais tecnologia. Eu comento depois aqui tecnologia aqui da Randon, que tem ajudado, uma delas, e tem várias, né? Então, assim, quanto mais tecnologia nós botarmos, mais rápido nós vamos fazer essa transição e otimização do consumo de energia. E aí utilizar os 4R da reciclagem, que é repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Aqui nós temos uma grande oportunidade. O que nós estamos fazendo, por exemplo, com o nosso lixo? Nosso, que eu digo Brasil, continuamos jogando lixo nos lixões. Nós temos que transformar esse lixo em matéria-prima. Se nós só fizermos isso, quanta matéria-prima está indo embora para os lixões? E isso nós precisamos cobrar quem? Quem faz política pública, para efetivamente fazer a política pública para que o setor produtivo possa fazer as ações. Porque no final do dia, pessoal, a transição energética vem através do setor produtivo. É ele, mais uma vez, que vai puxar essa frente e vai fazer acontecer. E aí, quais são os caminhos que nós temos? Nós temos vários. Eu vou falar dos biocombustíveis porque é a área onde nós atuamos, né? E com muito respeito às demais tecnologias, e eu acredito que não tem ninguém que saiba tudo e nem a verdade sobre tudo. Mas tem algumas coisas acontecendo que são reais. Então nós temos no Brasil, por exemplo, e no mundo, mas vou pegar o caso do Brasil, nós temos aqui como biocombustíveis atuais, que é o etanol de primeira geração, começou na década de 70, começou porque não tinha gasolina, né? E virou hoje um dos mais importantes segmentos da economia do Brasil, que agora, dia 1º de agosto, vai para 30% a mistura de etanol na gasolina, e tem utilização de etanol aí, a 100% nos carros, em muitos estados hoje, volume maior do que a própria gasolina. Nós temos o biodiesel, que começou lá em 2005, o programa, foi onde nós começamos a empresa, e nós avançamos, e nós avançamos já uma mistura de zero, que começou em 2005, começou 2% em 2008, e agora, dia 1º de agosto, nós vamos chegar a uma mistura de biodiesel de 15%. E nós temos o biogás, que já é uma realidade, está sendo utilizado em vários segmentos econômicos, agora entrou na Lei Combustível do Futuro, e nós temos boas oportunidades para o biogás, e eu tenho dito que nós precisamos usar ainda mais ele na indústria, né? Nós precisamos gás para a indústria, nós precisamos biogás para a indústria, né? Para reduzir o custo industrial brasileiro e nós retomarmos competitividade. Bom, esse é o que nós temos hoje, está pronto, está dado, estamos usando. E o que tem ali à frente, o está chegando, o que está a caminho? Eu coloquei aqui o Bivante. Isso é uma molécula que nós desenvolvemos lá na BH, vou falar dele logo à frente. Tem a capacidade de substituir em 100% o diesel. Coloquei etanol 2G e etanol de trigo, nós estamos fazendo um grande investimento, também já comento adiante em cima disso. Nós vamos ter o SAF para aviação. Então, o setor de aviação tomou a decisão. Setor de aviação, tomou a decisão. Vamos ser net zero em 2050. Para que isso aconteça com a tecnologia atual, 65% do net zero vai vir através da utilização do SAF, que é biocombustível. Para que isso aconteça, nós vamos precisar de muitos investimentos. Agora, não, espera aí, Erasmo, a gente vai andar avião elétrico e a hidrogênio. Esquece, não vai ter avião elétrico de longa distância, o hidrogênio desenvolvido e homologado até 2050. E isso não são palavras do Erasmo, isso são palavras da Boeing, da Airbus e da Embraer. A gente dialoga com eles, nós fizemos seminário, eles estiveram em Passo Fundo conosco, e é isso que eles têm dito. Aí vem o HVO, que é o diesel verde, que também pode substituir 100% a utilização de diesel. Ou seja, nós temos literalmente um cesto de oportunidades vindo, e que para o Brasil é ótimo, porque no final do dia, o que nós vamos fazer é transformar a biomassa em combustível. É isso que a gente faz.
E o que nós estamos fazendo com tecnologia, pessoal, é comprimir o tempo. E o que é comprimir o tempo? Se nós pegar o petróleo, que é um hidrocarboneto, nada mais é que acúmulo de biomassa aqui, por bilhões e bilhões de anos foi se acumulando. Todo mundo diz que é os dinossauros, que morreram e estão lá. Não, é acúmulo de biomassa que foi se acumulando lá. Quando a gente pega uma cana de açúcar, um grão de trigo, um grão de soja e transforma em combustível, nós estamos comprimindo em bilhões de anos o tempo. Só por isso já deveria valer mais, Neco. Eu deveria ter que cobrar mais caro por causa disso. Só por isso, né? É uma brincadeira mais sério, porque às vezes a gente não para pensar. A gente entra no nosso automático e não para pensar como as coisas acontecem. Bom, mas aí, só com isso não vamos resolver. E o que é o futuro? O futuro passa por metanol verde, que também vem com biomassa e com tecnologia, passa pelo hidrogênio. O futuro passa por novas tecnologias que nós não conhecemos hoje, que nós não desenvolvemos ainda, e serão desenvolvidos com pesquisa e desenvolvimento, que certamente podem trazer muita oportunidade, inclusive para o nosso Estado. E aí entra o quê? A pauta da inovação, que nós precisamos gastar ou investir mais dinheiro na inovação. Então, já temos coisas muito boas ajudando hoje, temos muitas boas notícias a caminho e temos um futuro que pode ser bem interessante para o nosso Estado, para o nosso país. Trazendo um pouco do que nós estamos fazendo na empresa. Eu tive a felicidade de iniciar a empresa há 20 anos atrás, lá em 2005, comemoramos nossos 20 anos esse ano, em 15 de abril. No início eu tive a oportunidade de ter sócios locais. O Antônio da Metasa foi meu sócio, o Arlindo Palu da família da Vipal foi meu sócio, mais 2 sócios locais acreditaram num projeto, né, ficaram comigo até 2014 na empresa. Depois, em 2010, nós nos associamos à Petrobras, de 2010 a 2020, né, na nossa história, fomos sócios, passamos a grandes aprendizados, né? Graças a Deus não tivemos problema nenhum, entramos pela porta da frente, saímos pela porta da frente, mas foram 10 anos de grandes aprendizados. E ao sair a Petrobras em 2020, nós começamos um novo ciclo na nossa companhia, né, com o foco de transformar de uma empresa de biodiesel, que é o que nós nascemos, para uma empresa de soluções para a transição energética. Então, nós somos uma grande produtora de biodiesel, hoje temos a liderança do mercado nacional, mas estamos fazendo essa transformação da companhia para que a gente possa crescer em geografia e que possamos crescer também em moléculas, ter outras moléculas no nosso portfólio. Então, nós estamos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, produzindo, no Paraná, no Mato Grosso, no Pará e no Piauí. Temos fábrica no Paraguai e temos fábrica na Suíça. Temos o escritório de negócios em São Paulo, um em Genebra e um em Dubai. E um em Cuiabá também. E estamos trabalhando com vários projetos para a expansão da empresa com essa visão. Nosso novo planejamento estratégico é esse: crescer em geografia e crescer em moléculas, ter outras moléculas no nosso portfólio de negócio. Mas antes de falar um pouco dos projetos que nós estamos fazendo, eu quero trazer mais um tema aqui para a gente pensar, porque é importante para empresário olhar número, né? E nós agora em Davos apresentamos esse estudo que foi feito pela Accenture, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e nós levamos a visão econômica dos biocombustíveis. Bom, nós sabemos que os biocombustíveis são muito bons para o meio ambiente. E para a economia, como é que é? É bom ou não é bom? Então, nós demonstramos esses números lá e mostramos que a produção do biodiesel, como é feita no Brasil, na cadeia toda, gera 13 vezes mais PIB do que a produção de diesel. É por isso, pessoal, que quando você pega cidades no Brasil, onde tem hoje produção de biodiesel, vocês podem pegar os indicadores, todos eles melhoraram. É Passo Fundo, aqui nós temos Lagoa Vermelha, nós temos Veranópolis, estou pegando só as nossas aqui. Por quê? Porque nós agregando muito mais PIB a matéria-prima que nós estamos exportando de graça para o chinês, que é a soja.
É óbvio que a soja já tem tecnologia, já gera PIB, porque nós estamos produzindo do nada não, mas produzindo a soja. Mas quando a gente coloca a tecnologia e transforma a soja em biocombustível, nós estamos agregando 13 vezes mais do que a produção de diesel na cadeia como um todo. E importante, nós usamos 20% só do grão da soja. 80% é farelo, que serve para alimentar frango, suínos, bovinos, produzir ovos, queijo, peru, que produz aqui em Caxias, enfim, é a base da alimentação, da produção de proteína animal. Então, é muito bom para a economia do Brasil, da forma como nós produzimos. Quando a gente bota mais tecnologia, é o caso do Bivante, nós agregamos ainda mais PIB. Por quê? Porque tem mais tecnologia embarcada no produto que nós vendemos. Quando nós formos fazer o cálculo para SAF, certamente vai ser ainda maior, porque tem mais tecnologia embarcada no produto que nós vamos produzir e vender. Importante do SAF, o SAF é o mercado global. Avião voa de continente a continente, de país a país. Então tem uma grande oportunidade para o Brasil aí no SAF também. E aí eu passo um pouco de um investimento que nós estamos fazendo, aqui um timeline, do investimento no etanol, desde o início lá do projeto da terraplanagem. Nós movimentamos nessa obra mais de 1.500.000 metros cúbicos de terra para fazer a terraplanagem. Nós estamos em plenas obras, na BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho, uma área de 80 hectares, nós vamos utilizar 45 hectares para essa indústria de etanol. Vai ser a primeira grande indústria de etanol. O Rio Grande do Sul hoje importa 100% do etanol que consome para automotivo, para higiene e limpeza, para industrial, para medicina, para qualquer coisa, 100% de etanol nós importamos. Só para misturar os 30% na gasolina, passa de 1 bilhão de litros de etanol que nós importamos de outros estados da federação. Isso vai ter um impacto muito grande na economia regional, porque está em Passo Fundo, mas a matéria-prima vai ser toda produzida na grande região, então vai gerar muito emprego de qualidade em toda a região. Então, é um vídeo aqui das obras como elas estão, nós estamos na base agora, mês que vem já começamos a montagem das caldeiras, dos silos, aqui todo o fornecimento da Cap Weber, toda a parte de armazenagem. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande também no acordo com o Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa adquirir a grande maioria dos equipamentos aqui. O investimento vai ser na ordem de 1.400, 1.500 de investimento total, porque não é uma fábrica de etanol. São 4 fábricas dentro desse site. Nós vamos pegar um grão de trigo de baixa qualidade, e o Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do Brasil, grão de trigo de baixa qualidade. Nós primeiro vamos extrair o glúten para os celíacos, que é 1% das pessoas, não é legal o glúten. Mas os outros 99% consomem glúten, muitas vezes em produtos que a gente nem faz ideia que tenha glúten adicionado. E o Brasil hoje, pasme, o Brasil hoje importa 100% do glúten que consome, da Europa e da China. Sim, da Europa e da China. Não é só o Brasil, é o Chile, é o Paraguai, é a Argentina, a América do Sul importa glúten. Essa fábrica vai produzir 26 mil toneladas de glúten, e nós vamos ter capacidade de abastecer todo o mercado brasileiro de glúten. Depois de tirar o glúten, nós vamos fermentar o que sobra, e nós vamos produzir, então, vamos separar ali o etanol, transformando o amido em etanol, a gente separa o etanol. Nessa fermentação, nós vamos gerar o CO2. Nós vamos capturar o CO2, purificar o CO2 e vamos vender o CO2 para a indústria gaúcha. Que indústria? Quem faz água mineral, quem faz refrigerante. Ou seja, hoje esse CO2 é importado de São Paulo. Custa mais caro o frete do que o produto. Então nós vamos ter esse produto disponível para a nossa indústria também. E por fim, não menos importante, nós vamos ter o DDG e o DDGS, que é o farelo que vai sobrar, que é muito utilizado para a produção, para a alimentação principalmente de bovinos, leite e carne. E aqui vai ser uma revolução na nossa pecuária, assim como está acontecendo uma revolução no Centro-Oeste com o etanol de milho.
O Brasil, a gente fala em etanol, nós lembramos da cana. E realmente a cana é a que mais produz etanol, hoje mais de 20 bilhões de litros, mas o milho do Centro-Oeste já produz quase que 10 bilhões de litros no Brasil. E lá aconteceu uma grande revolução, porque a safra, que era uma safrinha, virou um safrão. O produtor começou a ganhar dinheiro com essa valorização do milho, e o DDG tem revolucionado a pecuária nessa região. E aqui um outro ponto importante que eu quero trazer para vocês, que muito certamente tem ligação com a cadeia do agronegócio. Hoje, no mundo, se nós tirarmos os biocombustíveis, e o Brasil não é o maior produtor é os Estados Unidos. Se nós tirarmos os biocombustíveis hoje, o setor agrícola vai ter grandes problemas de rentabilidade e vai aumentar o preço dos combustíveis. Porque um produtor hoje não produz mais só alimento, ele produz alimento e energia. Os Estados Unidos, o Trump ganhou, saiu do Acordo de Paris, disseram, acabou os biocombustíveis. Eu disse, não vai acontecer isso. Vai aumentar a produção e consumo de biocombustíveis. E é o que aconteceu. Para o próximo ano vai dobrar o consumo de diesel verde e biodiesel lá. Por quê? Porque é a pegada do agronegócio conversando com o Trump. Hoje os biocombustíveis são essenciais para a transição energética, mas são essenciais para a produção agrícola. Se você tirar o biocombustível hoje, você vai tirar a rentabilidade do produtor de milho e do produtor de soja. E isso é muito importante que a gente diga, porque senão a gente acha que o biocombustível só tem a pauta ambiental, que já é uma grande pauta, mas ela tem a pauta ambiental, tem a pauta econômica e tem a pauta social de qualidade, que é o que? Gerar emprego de qualidade, que nós estávamos falando antes, Celestino? Com o NECO, enfim, com os empresários, a questão da mão de obra de qualidade, A gente gerar emprego de qualidade com a produção de biocombustíveis. Nós temos um outro projeto bastante audacioso, que esse está localizado no Paraguai para a produção de SAF. Nós lá fomos para o Paraguai por questões tributárias, pragmatismo total. Nós ganhamos uma zona franca lá, 0% de imposto, na entrada e na saída. Esse é um projeto para competir. Nós aqui estamos construindo os off-takes, é um projeto que está um pouco retardado, digamos assim, pela magnitude dele, e ele precisa se conectar ao mercado global de SAF. O mercado global de SAF começa em 2027, obrigatório. Aqui no Brasil também, 2027, obrigatório, com a Lei Combustível do Futuro, mas ele começa pequeno, 2%, 3%. A partir de 2030 ele cresce muito. Tem países que já vai chegar a 10%. Então é um mercado que entre 2030 e 2050 vai crescer bastante. E aí eu falo um pouco aqui do Bivante, que é uma molécula nossa. Esse é um novo biocombustível que nós estamos colocando no mercado. Foi desenvolvido em Passo Fundo pela nossa engenharia, patente de processo e de produto, e ele tem a capacidade de substituir em 100% o uso de diesel com custo de Brasil. E o que eu quero dizer com custo de Brasil? Veja bem, fazer transição energética na Noruega é uma pegada. Fazer transição energética no Brasil é outra, Vamos ser honestos, nós somos pobres, eles são ricos. É só olhar os números econômicos. O nosso país está muito bem, melhorou, está se desenvolvendo, mas essa é a realidade. Fazer transição energética no Japão é uma pegada, fazer aqui no Brasil é outra. E eu estou pegando o Brasil, mas poderia pegar o Paraguai, a Bolívia, a África. Então, há diferenças de transição energética. Esse produto aqui substitui o diesel verde, aquela sigla que eu botei, HVO, que os europeus estão usando, os americanos estão usando. Só que, arredondando o número, biodiesel hoje custa R$6 o litro. HVO custa 12, 13. Quem paga esse preço? Esse produto aqui aumenta quase nada o preço comparado ao biodiesel, mas tem a capacidade de ser utilizado em 100%, produto nosso, gaúcho, desenvolvido aqui, usando a nossa matéria-prima aqui. E aqui eu trouxe uma foto, porque nós estamos muito felizes porque já temos produto, Daniel? O Bivante está lá no posto da pista de teste da Randon, que para nós é muito importante. Eu trouxe a foto aqui que a gente fez com o Daniel e também fizemos lá com
fizemos com o Gustavo da Gerdau, nós anunciamos lá em Davos a parceria com a Randon para testar o Bivante e também com a Gerdau, e isso mostra a importância de parceria de empresas nossas, locais, para que a gente possa desenvolver essas tecnologias e que a gente possa sair na frente da transição energética. É claro que o Daniel não vai substituir 100% o combustível hoje na frota dele. Isso é uma escada, pessoal. Quando a gente olha o Net Zero 2050, isso é uma escada, não vai ser de elevador, porque se for de elevador a transição energética vai custar muito caro e vai dar problemas inflacionários. Mas para a gente chegar em 2050 Net Zero, a gente tem que começar agora. E esse é um produto, viu, Mauro? Esse é um produto que dá para botar no ônibus e de hoje para amanhã ele para de emitir 99% da fumaça preta. 99%. Eu estive em Porto Alegre, na Federação, há 2 semanas atrás, e eu disse, olha, o prefeito está comprando ônibus aí, custando 3,5 milhões um ônibus elétrico. É só trocar o produto, está aqui. Não precisa trocar o ônibus, não precisa trocar o posto de abastecimento, não precisa fazer investimentos num valor tão alto. Ou seja, nós temos solução e nós temos que utilizar mais as soluções nossas, locais. Porque transição energética está ligada à geopolítica. Geopolítica quer dizer o quê? Força. Por que tanto tem guerra no Oriente Médio? Por que será? Principalmente depois da descoberta do petróleo. Aquela terra ficou mais complexa lá, né? E isso aqui que nós estamos falando de energia é força, é poder. Então o Brasil tem uma grande oportunidade, através da transição energética, de ser um grande líder, tanto nos biocombustíveis, tanto na geração eólica ou solar, na produção de hidrogênio, de metanol verde. Nós estamos falando de transição energética, falando do nosso carro, do caminhão, do ônibus, mas nós nem começamos a falar de petroquímica, que vai chegar o momento de falar de petroquímica, e aí nós temos muita oportunidade. Então, eu quis trazer um exemplo real de 2 empresas, uma aqui de Caxias do Sul e outra de Passo Fundo, que se uniram e divulgaram essa nossa iniciativa lá em Davos, para mostrar que é possível, com tecnologia e desenvolvimento nosso, fazer aqui. Nós vamos fazer agora para a COP, eu ainda não posso dizer a montadora, mas nós já acertamos, nós vamos sair de Passo Fundo até Belém do Pará, com 2 ônibus e 2 caminhões movidos a Bivante. Vamos fazer uma trip, vamos parar em São Paulo, em Brasília, enfim. Então, nós vamos demonstrar efetivamente que dá para atravessar o Brasil movidos a um biocombustível desenvolvido e produzido aqui no nosso estado. Para finalizar, vou mudar um pouco de transição energética para outras coisas que nós temos feito no nosso grupo. Nós, obviamente, o nosso negócio principal é a BH, é a transição energética, mas há 3 anos atrás eu e a minha família compramos uma escola que é muito tradicional em Passo Fundo, que é o IE, uma escola de 105 anos, né? Nós compramos essa escola, ela era da rede metodista, ela formou muitas lideranças da nossa cidade, da nossa região, e compramos e recuperamos. Esse é um prédio de mais de 100 anos, ele estava totalmente abandonado, ele é tombado. O Texas nós recuperamos e entregamos de volta para a comunidade. Agora estamos construindo um novo prédio que é o Chicago, e aí eu brinco que um é republicano, o outro é democrata, para não ter problema com ninguém, né? Mas essa é uma escola, uma iniciativa, educação que nós estamos fazendo e que se conecta totalmente à questão industrial que nós estamos fazendo. Porque nós precisamos formar os nossos jovens com outra cabeça. Nós precisamos formar os nossos jovens para que eles compreendam que é através do trabalho e que é através da produção que nós vamos mudar a nossa realidade. E aí me pergunto, mas por que você entrou na educação? E aí eu respondo com outra pergunta, e por que não entrar na educação? Se cada um de nós, e eu sei que aqui muitos estão envolvidos com a educação, mas se cada um de nós, empresários, fizer um pouquinho, nós em 20 anos, 30 anos, nós ajudamos a mudar a realidade. Nós falávamos antes em política, antes do almoço, e que ela influencia no nosso dia a dia. Mas é só com educação e com conhecimento que nós vamos criar novas cabeças, novas lideranças, para através da política depois mudar a nossa realidade. Nós também estamos investindo na construção civil. A construção civil tem ajudado muito o Passo Fundo a se destacar, é uma cidade que tem crescido, não tanto quanto Caxias do Sul, né? Vocês obviamente são uma inspiração para a gente lá do norte do estado, em função
de todo o desenvolvimento que tem, começando pela associação comercial, né? Pela associação aqui, pela SIC, né? Associação comercial que vocês têm, e a gente está fazendo um grande investimento junto à escola, que é o ICON. Nós estamos construindo 115 mil metros quadrados, tem uma torre corporativa, nós temos 3 torres residenciais, um mall integrando tudo isso, um centro de eventos, um hotel Transamérica que nós estamos levando para Passo Fundo. Na torre principal nós vamos ter a sede de todas as empresas nossas, enfim, trazendo nova perspectiva para Passo Fundo, acreditando muito na nossa região, acreditando muito no que nós estamos construindo lá no norte do estado, assim como as pessoas de Caxias acreditam muito no que estão construindo aqui em Caxias do Sul. E aí, para conectar essas iniciativas, né, como eu não tenho muita coisa para fazer, como vocês viram, o cônsul, né, o Valério Caruso, me convidou junto com o Gelson e com o Neco, para que a gente assumisse a Câmara de Comércio aqui, a Câmara Italiana, de Rio Grande do Sul, Itália, e nós assumimos no início desse ano. A Câmara estava passando por um momento difícil, estava inclusive em suspensão lá na Itália. Nós assumimos, reorganizamos a parte burocrática, contratamos a nossa liderança, o Filippo. Cadê o Filippo? Por favor, Filippo. O Filippo é um italiano de Turim, que morava em São Paulo, trouxemos ele para Porto Alegre. Estamos ajudando a aumentar a demografia do estado, que está precisando, e veio morar aqui e trabalhar conosco para que a gente possa construir uma Câmara forte. E, obviamente, eu não posso perder a oportunidade de convidar todos e todas para que se associem à Câmara. O ano especial, 150 anos, para que a gente tenha uma Câmara forte, junto com a SIC, junto com a Fiergs, junto com os sindicatos, a gente possa trabalhar muito essa pauta de parcerias, não só com a Itália. É óbvio que a Itália é o ponto focal, mas com os 86 países que têm as câmaras pelo mundo. Nós estivemos agora, recentemente, na Itália, no encontro com 86 países, e todo esse ecossistema poder ajudar a nossa economia. Vamos estar abrindo aqui o escritório lá por setembro, início de outubro, já está alugado ali na Carlos Gomes, né, nesse novo empreendimento, que é um empreendimento moderno, e é essa cara que nós queremos dar para a Câmara, né? Conectando a cultura, fortalecendo os negócios e trabalhando em prol dos nossos associados. E por fim, o que eu vejo para o nosso estado? Eu vejo que o nosso estado tem um potencial grande. Eu sou um otimista realista. A gente não pode ser otimista demais, mas não pode ser pessimista. A gente tem que ser realista. Então, eu acredito que através de investimento na educação, através da indústria, que nós precisamos reindustrializar o país e principalmente o nosso estado, através de uma melhor infraestrutura. Nós falávamos agora há pouco do aeroporto, é uma vergonha na região norte. O Daniel, vocês têm empresa lá também, as estradas, é uma vergonha, a região que mais está crescendo em produção de PIB nos últimos anos, não tem estrada decente para a gente andar. A ferrovia faz um ano que não sai um trem do Rio Grande do Sul. Eu brinquei esses dias que estava o governador lá do Transformer, até brinquei falando sério, aqui não tem mais aquele ditado, cuidado que o trem te pega, porque não tem mais nem trem no Rio Grande do Sul. Essa é uma verdade. E eu não vejo ninguém ficar indignado e batendo o pé, por que não temos trem? Nós mandávamos biodiesel de Passo Fundo para Araucária, esse ano vamos pagar 7 milhões a mais de frete. 7 milhões, uma fábrica, mas esse é uma, e as outras quanto vão pagar mais? O combustível que saía da refinaria para o norte do estado, Neco, vai pagar mais para transportar. O Neco e as outras empresas. Então a gente precisa ficar indignado e cobrar mais infraestrutura. E não é só criticar, não, é ajudar a construir a solução como setor produtivo. A inovação é fundamental. É óbvio que estou numa cidade que falar de inovação é praticamente, não precisamos gastar tempo nisso, mas é através da inovação que nós vamos construir novas tecnologias, como a tecnologia da Randon, que é utilizada aí para diminuir o consumo de combustível, associada à nossa tecnologia, e aí nós temos o caminhão híbrido. Estou dando um exemplo, mas tem milhares de exemplos que através da inovação e uso da tecnologia nós vamos ser mais competitivos para ter um estado melhor.
Então, pessoal, eu só tenho a agradecer e muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que ao final dessa apresentação, pelo menos alguns saiam daqui com a percepção que a transição energética é uma oportunidade, desde que a gente souber conduzir ela para nós não sermos coadjuvantes, mais uma vez, como país, na transição energética. E aí vou encerrar aqui dizendo o que eu ouvi muito ano passado, caminhando lá em Santiago da Compostela, né? Desejar a todos vocês aí um bom caminho e que a gente possa construir junto um Rio Grande mais próspero, porque nós temos um potencial enorme aqui no nosso estado. Muito obrigado. Vamos fazer as perguntas.